Então, turma, professor Abdias, vamos fazer aqui uma correçãozinha daquela atividadezinha que a gente quer, da atividade que tinha na apostila de ontem à noite. Ontem não, né? De mais ou menos um mês atrás. Então vamos lá. Daqui, trata-se dessa apostila daqui, certo? Então a gente viu aqui uns vídeos, eu espero que vocês tenham assistido. E aqui a gente tem a segunda página e lá embaixo a gente vai ter três questões, que são essas três questões aqui, certo? Não são difíceis, mas eu prometi a vocês que ia fazer um vídeo explicando elas e vamos dar uma olhadinha agora. Vamos lá. Então, primeira questão aqui. Quais as principais evidências que levaram à formulação da teoria da deriva continental? Então, são duas evidências aqui. São as evidências provenientes dos fósseis, vixe Maria, que feio. As evidências, vou fazer aqui, né? As evidências provenientes dos fósseis, né? Quando eu expliquei para vocês que não é assim, é de Deus. Quando eu expliquei para vocês que os fósseis dos animais são evidências de que esse animal daqui, certo? Ele viveu tanto aqui na América do Sul quanto na África, e isso só seria possível se esses continentes estivessem juntos, porque aí esse animal teria se desenvolvido diferente se ele tivesse vivido aqui e aqui, de forma que esses continentes fossem separados. Então essa daí é a primeira evidência. A segunda evidência é a evidência trazida pelas rochas, certo? As rochas que tratam dessa época daí. Então as rochas é o seguinte, você tinha aqui a América do Sul e aqui você tinha tipo assim, a África. Então na época que esses dois continentes estavam próximos um do outro, né, juntos no caso, você tinha rochas, certo? E essas rochas elas foram com o tempo, elas foram se dividindo aqui à medida que os continentes se dividiram. Então aqui você tem rochas que têm mesma composição e mesmo extrato, elas são muito parecidas que essas rochas aqui do lado da África, entendeu? Então, o extrato do solo, né, as rochas e os fósseis são as principais evidências. Na segunda pergunta aqui, a gente vai ter o quê? O que são fósseis? Fósseis, turma, são restos de animais ou apenas vestígios. Ó, os próprios restos, veja que eu estou escrevendo tudo errado hoje, os próprios restos dos animais, ossos, certo? Qualquer tipo de vestígio de planta ou de ser vivo, qualquer tipo de vestígio, ou então uma marca na rocha, uma pisada, certo? Na rocha, que aí, tipo assim, rocha vulcânica, aí tem a lava vulcânica e ela está ainda quente e pastosa e o animal pisa lá e ele deixa uma pegada naquela rocha lá. Então, não precisa ser exatamente o resto do animal. Fósseis são vestígios de animais que viveram antigamente. Então, é isso que são fósseis, né? Eles podem ajudar a reconstruir a história da Terra, né? A partir daí que a gente consegue tirar algumas evidências e mesmo se a gente não conseguisse explicar, mesmo se a gente não usasse para explicação, meu irmão, pense na pergunta que a gente ia fazer. Que bicho era tão grande a ponto de deixar uma pegada tão enorme, né, como se fosse de um lagarto gigante? E aí começam as perguntas, né? A gente começa a se perguntar que bicho é esse, que bicho é esse, e aí precisa ter uma explicação, né? Então tem pessoas que estudam e que se propõem a dar essa explicação. Na terceira, ele vai perguntar o que é a deriva continental. A teoria da deriva continental nada mais é do que aquela que diz que os continentes estão navegando, certo? Os continentes estão navegando em cima do manto terrestre, certo? Que não é água, né? O manto terrestre é o meio onde esses continentes eles vão navegar. Então, cada porção de terra dessa daqui é um grande continente. A gente tem aqui a América toda, né? Aqui a gente tem a África, que é ligada aqui à Ásia, que é ligada também aqui à Europa, né? Então a gente aqui tem a Groenlândia, a gente tem aqui a Oceania e tem aqui o continente da Antártida, beleza? Então esses continentes eles estão andando em cima dessa camada da Terra que a gente chama de manto, certo? Eles estão se deslocando. E aí no caso, esses dois, que é a África e a América, eles estão se deslocando nesse sentido, certo? Eles estão se afastando um do outro. Então, de forma que quando ele se afasta, vem material do fundo da Terra, né,
de lá de dentro do manto, e aí passa a compor aqui o solo e a parte da crosta do oceano, o fundo do oceano, né? Ao mesmo tempo que ele está vindo para cá, então ele vem para cá também, certo? Vem para cá. E essa África se desloca nesse sentido. Esses continentes daqui vão se deslocar nesse sentido. Perceba que se esse continente se desloca nesse sentido e esse continente se desloca nesse sentido, como isso aqui é uma bola, né? Então esse vai de encontro a esse daqui, que vai se deslocar nesse sentido. Pronto, isso aqui é tema para as próximas aulas. Veja só, o que é a deriva continental? É o fato desses continentes estarem se movimentando, eles estarem se mexendo para lá e para cá, certo? Para cá e esse para cá. Não, então, por esse fato aqui, ó, veja, depois eu explico isso. Aí eu vou querer falar de terremoto, de vulcão, e agora não é a hora, certo? Como eu prometi que esse vídeo ia ser curto, ele está com 5 minutos, então já é suficiente já. Valeu, gente, e um abraço.